Você já se perguntou por que tantas pessoas demoram aí 5, 10 anos e não conseguem ser aprovadas em concurso, enquanto outras pessoas estudam aí alguns meses e já conquistam grandes resultados? Será mesmo que tudo isso só tem a ver com inteligência? Será mesmo que todas essas pessoas que demoram aí 5, 10 anos e às vezes não conseguem ser aprovadas, acabam até desistindo, será que todas elas têm mesmo um QI mais baixo do que aquelas que são aprovadas aí em poucos meses? Não, não é bem assim. É claro que a gente tem sim pessoas que têm uma base escolar mais fraca, que vão precisar ali construir um alicerce antes de conseguir ser aprovadas. Isso existe. Mas a maioria das pessoas que estão aí há anos estudando para concurso público, sem conseguir conquistar uma aprovação, o problema não é a falta de inteligência ou a base escolar fraca. Normalmente, o problema aí é porque essas pessoas, elas não sabem estudar. Eu já acompanhei mais de 200 alunos mentorados. Acompanhamento bem próximo ali mesmo. E eu posso te afirmar que a grande maioria das pessoas não sabe estudar. Até porque foi isso que aconteceu comigo mesmo. E sabe qual que é o problema aqui? Imagina só que você decide que vai começar a dirigir. Você tem plena convicção de que você não sabe dirigir. Ninguém acorda um dia e fala assim: entra lá, pega o carro e sai dirigindo. Não. A gente sabe que se você não passou por um processo de autoescola, se você não treinou com alguém, você não sabe dirigir. A gente sabe disso. O problema é que para estudar não é assim que acontece, né? A gente acha que sabe estudar. Porque, afinal de contas, a gente estuda há tantos anos. A gente entrou para a escola lá com 4, 5 anos de idade. A gente vai se formar na faculdade aos 24, 25. Tem gente que faz 2 faculdades. Tem gente que faz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem gente que passa mais de 30 anos estudando. Como assim a gente não sabe estudar? Você já reparou que, apesar de ter passado muitos anos dentro da escola, ninguém nunca explicou para você como o seu cérebro funciona? Eu fiz farmácia e bioquímica. E no primeiro período, a gente tinha aula de anatomia. Então, eu tive a oportunidade de ter um cérebro na minha mão, de estudar ali os neurônios, as conexões nervosas, estudar todo o sistema nervoso central e periférico. Mas nem ali. Ninguém nunca me ensinou como é o processo de aprendizagem. Eu aprendi várias coisas sobre o sistema nervoso, mas ninguém me ensinou como o cérebro aprende. Provavelmente isso também aconteceu com você. Eu duvido que algum professor, ao longo da sua vida escolar e acadêmica, tenha te ensinado a estudar. A grande maioria dos professores, se não a totalidade deles, também não sabe isso. Eles sabem matemática, português, história, geografia, química, física. E é esse tipo de conhecimento que eles passam na sala de aula. Como você vai aprender isso? Aí é um problema seu. Quantas vezes a gente lê um capítulo de um livro ou um caderno para fazer uma prova? 5, 10 vezes? Depende do grau de complexidade da prova, né? Normalmente, alguns dias antes da prova, a gente começa esse processo. E a gente lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes aquele capítulo, aquele caderno. E a gente vai lá, faz a prova, acerta as questões, fica todo mundo feliz. Mas uma semana depois, você não lembra mais daquele conteúdo. E tudo bem, porque afinal de contas, no próximo bimestre são outros assuntos. Aquele primeiro conhecimento não vai ser mais cobrado. Tem alguns professores diferentões aí que resolvem fazer uma prova final com todo o conhecimento acumulado do período. A gente odeia, né? Eu odiava aquele ser que cismava de fazer uma prova final com toda a matéria que ele deu no período inteiro. Mas tudo bem, era um pouquinho mais difícil. Às vezes a gente ia precisar começar a estudar ali faltando uns 10 dias, mas o processo era o mesmo. Era ler, reler, ler de novo, ler mais uma vez. A gente ia lá, fazia a prova e depois esquecia de tudo. É ou não é?
E esse era o nosso método de estudo. E aí a gente chega aqui, na preparação para concurso público, achando que? Achando que a gente sabe estudar, ora bolas. Quem não sabe estudar? Eu tinha excelentes notas na escola. Eu passei de primeira em 2 vestibulares para a Universidade Federal. Claro que eu sabia estudar. E aí eu fui então. Em algum momento, a gente para pensar, opa, eu acho que eu não sei estudar. Igual a gente para pensar, opa, eu acho que eu não sei dirigir um carro, vou procurar uma autoescola. Não. A gente simplesmente pega um edital, dá uma lida por cima, vai lá, compra o material e taca ali pau. Fazendo o quê? Releitura. E a gente lê uma vez, a gente lê 2 vezes, a gente lê 3 vezes. Ó, e aí eu vou falar uma coisa para você. Se você tá relendo o PDF, você já tá na frente de metade dos seus concorrentes. Porque a maioria tá ainda naquele processo lá da escola. Que é o quê? Assistir aula e anotar. A maioria chega aqui achando que precisa assistir todas as aulas e copiar até o espirro que o professor dá. E aí depois qual que é o processo? Lê, relê, lê de novo, lê mais uma vez aquele resumo que foi feito, aquelas anotações. E aí a pessoa chega na prova achando que vai arrasar. O que acontece? Ela vai mal. Ela erra as questões. E isso acontece 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. E aí, das duas, uma. Ou ela começa a achar que é questão de tempo, porque afinal de contas falaram para ela que concurso público é uma fila, que basta continuar estudando que uma hora ela vai chegar lá. Ou então, pior ainda, ela começa a duvidar dela mesma. Ela começa a acreditar que ela não é capaz, que ela não é inteligente, que concurso público é só para quem é gênio, para quem nasceu com QI muito avançado. E isso não é a realidade dela. E aí ela desiste. Quantas pessoas eu já vi passar por essa situação? Talvez você que está aí me ouvindo também tenha passado por essa mesma situação. Se sim, deixa aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber que você está entendendo o que eu estou te dizendo. Isso aconteceu comigo. Quando eu sofri 4 reprovações, a primeira coisa, eu comecei a duvidar dos concursos. Como eu não conhecia, assim, eu tinha uma professora que tinha passado em um concurso público, mas eu não conhecia toda a história dela, eu não sabia da família dela. E na minha família, nos meus amigos próximos, eu não tinha nenhum concursado. Então eu comecei a imaginar que esse negócio não fosse tão idôneo assim, que talvez a gente precisasse de um padrinho político, de alguém para vender um gabarito. Depois, eu comecei a duvidar de mim. Eu comecei a achar que eu não era tão inteligente quanto a minha mãe e meu pai falavam que eu era. E aí eu dei quase uma desistida dos concursos públicos. Mas nesse momento, porque Deus é muito maravilhoso e muito perfeito na minha vida, eu encontrei um livro, Como Passar em Provas e Concursos. E era um livro do William Douglas, que é um juiz de direito que já foi aprovado em 7 concursos, se eu não me engano, naquela época, mas que já tinha sofrido algumas reprovações. E o William, ele é, assim, um ponto fora da curva, né? Mas ler aquele livro dele, entender a experiência dele, e ele coloca coisas ali no livro que eu nunca tinha pensado, né? Ter um cronograma de estudos, alternar matérias, fazer questões, revisar, coisas que não tinha nada a ver com o meu dia a dia de estudo. Por quê? Porque, na verdade, eu repetia o modelo lá da escola e da faculdade. Estudar, fazer resumo, reler o resumo, era isso que eu fazia. E aí eu comecei a perceber que talvez o problema não fosse a falta de idoneidade dos concursos públicos ou a falta de inteligência e de capacidade da minha parte. Talvez o problema fosse muito mais fácil de resolver. Talvez eu só não soubesse estudar. E é estranho demais falar isso, né? Toda vez que eu falo sobre isso, sempre tem alguém que comenta: mas não existe esse negócio de estudar certo e estudar errado. Oi? Como assim? Não existe estudar certo e estudar errado? É porque eu estudo do meu jeito. É porque eu sou uma pessoa muito visual, então eu preciso ali estar assistindo vídeo
Você sabia que isso é um grande mito? Que foram feitos vários estudos científicos e ninguém conseguiu comprovar essa relação entre o fato de eu gostar mais de assistir aula e eu aprender mais assistindo aulas. Porque eu posso ter, sim, preferência. Eu posso, sim, ser uma pessoa que gosto de fazer resumos coloridos. Ok. Agora, daí é falar que eu só aprendo ou que eu aprendo melhor fazendo resumos coloridos, opa, será mesmo? Não conseguiu se comprovar nenhuma correlação a esse respeito. E sabe por quê? Porque o cérebro é igual em todo mundo. As diferenças são muito pequenininhas. Gente, o nosso cérebro é parecido com o cérebro de macaco. Você acha mesmo que vai ter grandes diferenças entre o cérebro de dois humanos que nasceram ali no mesmo século, ou pelo menos próximo? É óbvio que não, né? Existem pequenas variações, mas essas variações, essas diferenças, não são significativas para impactar em um modelo de aprendizagem. Quando você vai na academia, você vira para o personal, aí o personal manda você fazer um agachamento, né, lá. Você vira para o personal e fala assim, eu gosto de fazer desse daqui, porque esse daqui é o meu jeito de fazer agachamento. Oi? Hein? Você fala isso para o personal? Não, né? Por quê? Porque ele sabe como que é a melhor forma de fazer agachamento. E é igual para todo mundo. O que vai variar? Vai variar a frequência. Vai variar quantas repetições você vai fazer. Vai variar se vai colocar uma caneleira ou não. Se vai descer com peso ou não. Mas a posição, a forma, a execução do exercício é a mesma para qualquer pessoa. Por quê? Porque o músculo funciona do mesmo jeito em todo mundo, gente. O cérebro é a mesma coisa. O meu cérebro aprende igual o seu, que aprende igual do fulano, do ciclano, do beltrano. É a mesma coisa. Então, não existe isso. Eu estudo do meu jeito. Não. Ou você estuda certo, ou você estuda errado. Não tem o seu jeito, criança. Não tem. O fato de você gostar mais de videoaulas não significa que você aprenda melhor com videoaulas. O fato de você não gostar de resolver questões não significa que as questões não são a melhor forma de consolidar o seu aprendizado. É só você que não quer enxergar isso. Eu sou viciada em Coca-Cola. Viciada. Eu juro para você que é um vício que eu tento me libertar ano após ano, mas eu não consigo. Só por isso eu vou falar para você que Coca-Cola é melhor que água? Oxe, é óbvio que não. Eu gosto mais de Coca-Cola. Mas eu tenho que estar muito ciente de que, opa, peraí, isso aqui é uma preferência minha. Não significa que é mais saudável para mim, porque não é. Água é muito mais saudável. Quando você vira para mim e fala assim, Ju, eu só aprendo com videoaulas, eu vou ser obrigada a falar para você que não, você está errado. Você só gosta de videoaulas. Mas a videoaula não é o melhor para você. Sabe por quê? Quando o professor, ele interpreta o assunto e manda para você só a cereja do bolo ali, ele está tirando de você um trabalho que é fundamental para o processo de aprendizagem. Por quê? Pensa que quando você estuda um PDF, é como se você estivesse comendo uma picanha. Você tem que mastigar, né? Quando você vai lá e tenta resolver várias questões, mesmo sem ter estudado o assunto ainda, é como se você estivesse tentando digerir uma carne de leão crua. Quando o professor te dá uma aula, ele está te entregando uma sopinha batida no liquidificador. Onde o seu esforço vai ser maior? Para comer a carne de leão crua, é ou não é? Vários estudos já demonstraram que quanto maior é o esforço nesse processo de aprendizagem, desde que você aprenda, tá? Também não adianta assim, então tá bom, então agora eu vou tentar começar a estudar direito administrativo, eu nunca vi na vida, vou começar primeiro por direito administrativo e vai ser em alemão. E eu nunca estudei alemão na vida. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Desde que você consiga aprender. Quanto mais você se esforça no processo de aprendizagem, mais duradouras são essas memórias.
Quando você assiste a videoaula, que o professor te deu a sopinha batida no... Quando o professor te dá a sopinha batida no liquidificador, você até tem a sensação de que, opa, agora eu entendi. Agora eu tô aprendendo mais. Só que, já viu aquele ditado? Tudo que vem fácil, vai fácil? Isso se aplica aqui também. Como você absorveu muito fácil aquele conhecimento, na verdade, você não absorveu. Na verdade, ele te dá uma sensação de familiaridade. Você acha que sabe. E aí você para de se esforçar. E aí, daqui a uma semana, você perdeu aquele conhecimento. Quando você estuda por PDF, é mais difícil a compreensão. E isso faz com que você tenha o quê? Uma demanda ali de esforço, que você precise criar conexões neurais diferentes, mais fortes. Puxar conhecimento de coisa que você já viu ali. E isso faz com que a memorização seja mais duradoura. Quando você vai para as questões e pega a carne de leão, aí, meu filho, aí é quase MacGyver, né? A Missão Impossível lá. É Missão Impossível MacGyver? Não, né, gente? É Missão Impossível MacGyver? Não, né, gente? Não é, né? MacGyver é do que mesmo? Esqueci. Tá, mas vamos pensar lá, tá? É quase o Tom Cruise na Missão Impossível, tá? Por quê? Porque vai começar a demandar tanto esforço de você. Você vai ter que buscar a coisa que você aprendeu lá na escola. Puxar conhecimento, fazer pontes novas, criar novas conexões. E isso faz com que a memória fique muito mais duradoura. Você vai ter mais dificuldade para avançar, mas em compensação, meu filho, olha, esse negócio vai persistir por muito mais tempo no seu cérebro. Porque essas conexões ficarão muito mais fortes. Então, aceita uma coisa. Você não sabe estudar para concurso. E quanto antes você entender e aceitar essa verdade, mais rápido você vai correr atrás de aprender. Mais rápido você vai implementar as técnicas e estratégias corretas. Mais rápido você vai passar no cargo público dos seus sonhos e vai começar a ganhar o seu salário e viver a maravilhosa vida de concursado. Porque, afinal de contas, se você está aqui me ouvindo falar por quase 18 minutos, é isso que você quer. E se você quer aprender de uma forma mais fácil tudo isso, se você quer finalmente entender como seu cérebro funciona e como se dá o processo de armazenamento, se você quer aprender como reter todos os conteúdos, aqui embaixo tem o link da imersão que vai acontecer no próximo sábado, das 9 da manhã às 18 horas. A imersão Memória Infalível. E lá eu vou trazer para você todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de tantos anos estudando para concurso, mentorando alunos, estudando sobre neurociência, dos vários livros que eu li, artigos científicos da pós em neurociência, que eu estou terminando agora na PUC do Rio Grande do Sul. Eu vou condensar todo esse conhecimento e trazer para você já com um método, com um passo a passo para você aplicar. Você não vai precisar desenvolver o método. O esforço para montar o método eu já fiz para você. O seu esforço vai ser no processo de aprendizagem das matérias, dos assuntos. Clica aqui embaixo, faz a sua inscrição. E a gente se encontra no sábado, às 9 da manhã. Até lá. Beijo.